Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus para abençoar a sua vida hoje. Eu quero falar sobre o tema corações de pedra e corações quebrantados. O texto base está em Mateus capítulo 11, verso 15, capítulo 14, verso 31. Em algum momento da sua vida, por causa do seu coração endurecido, você já passou a duvidar de coisas que Deus lhe prometeu? De certo, em muitos momentos da nossa vida são guardados dentro do coração. Outro detalhe é dizer que a saúde do nosso coração pode determinar também o nosso estado, o nosso tempo de vida. Isso significa que o coração tem uma função importantíssima para todo o nosso corpo, pois no grego se diz porum ou poróis para endurecimento. Geralmente associamos essas duas palavras com a arrogância e o orgulho de Faraó. Está escrito em Êxodo capítulo 8, verso 15. As tribos idólatras de Canaã, aos israelitas rebeldes e que viviam de dura serviço, aos saduceus e fariseus que deliberadamente agiam como hipócritas da fé. Está escrito em Ezequiel capítulo 11, versículos 19 ao 20, capítulo 36, versos 24 ao 38. Entenda, Jesus acusou dizendo que os seus próprios discípulos também estavam com seus corações endurecidos, como lá está escrito em Marcos, capítulo 6, verso 52, capítulo 8, verso 17. Entenda, toda pessoa que tem um coração endurecido vai resistir diretamente ao seu chamado, até porque não confiam plenamente em Cristo e nem em sua suficiência. Vejam bem, apesar dos discípulos desenvolverem um ótimo trabalho missionário, de tomarem decisões certas, diziam coisas certas, confessavam uma teologia certa, operavam milagres, mas os seus corações ainda estavam endurecidos. E por causa deste coração, os mantinham prisioneiros. A minha pergunta hoje é: será que os nossos corações podem se endurecer? Quando permitimos os nossos corações se encherem de míseros planos pessoais, de orgulho próprio, tão logo passamos a nos esquecer do poderoso propósito do Senhor. Coração endurecido é uma doença espiritual. Nada nos limita mais do que termos um coração endurecido. Mancha nossa alma, paralisa as nossas mãos. Nos sentimos incapazes de responder ao chamado do Senhor. Não conseguimos aprender mais nada com Ele. E aos poucos nos tornamos cegos à sua grandeza em nossa vida. Os desobedientes têm um coração resistente às coisas de Deus. Infelizmente, insistem em seus próprios pensamentos errados. O texto de Hebreus capítulo 4, verso 7 nos diz isso. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A tarefa dos discípulos era sobrenatural, pois Jesus comissionou 12 discípulos para pregar, expulsar demônios, ungir pessoas doentes com óleo, como está escrito em Marcos capítulo 6, versículos 7 ao 13. Oravam com poder, eles obedeciam e tiveram um ministério muito poderoso. Quem de nós não anseia essas grandes realizações? Um dia, no meio da noite, em meio a fortes ventos e ondas espumantes, Jesus resolveu encontrá-los e veio andando por sobre as águas. Está escrito em Marcos capítulo 6, verso 48. Quando os discípulos o viram, acharam que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Então Jesus se apresentou a eles e deu uma ordem aos ventos e também ao mar para que se acalmassem. Está no verso 51 do capítulo 6. E os discípulos, vendo isto, ficaram maravilhados. Neste mesmo dia, os discípulos já tinham visto Jesus alimentar uma multidão de 5.000 pessoas usando apenas um lanche de um garoto. Você percebe que Jesus estava fazendo isso para ganhar a confiança dos seus discípulos. O que Jesus tem feito hoje para ganhar a nossa confiança? Mas os discípulos tinham o mesmo problema dos fariseus. Eles continuavam cegos espiritualmente e os seus corações
permaneciam endurecidos. Quando o nosso coração está endurecido, nós ficamos exatamente incapazes de fazer a obra de Deus e de aprender o propósito de Deus. A multiplicação dos pães e peixes foi a primeira vez que Jesus envolveu os seus discípulos a fazer um milagre com ele. Era uma aula prática. Até então, os discípulos eram apenas observadores, espectadores, ouvintes, que assistiam a tudo o que ele fazia. Mas, devido aos seus corações estarem endurecidos, os discípulos tinham dificuldades de se empenharem na mesma missão de Jesus. Quando eles foram postos à prova, como está escrito em Marcos, capítulo 6, versículos 35 ao 37, eles tentaram remover o problema para um outro lugar. Eles não tentaram resolvê-lo. Quantos de nós já nos acostumamos a fazer isto? Remover o problema para os outros resolverem, e não nós. O coração endurecido nos torna insensíveis, descomprometidos e aos desafios que o Senhor nos coloca. Assim, tomamos atitudes inadequadas, usamos o culto como mais um passatempo e mesmo assim, um obstáculo permanece entre a pessoa e Deus. Observe o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 15. Mas o coração deste povo se tornou insensível. Provérbios 28, 14 afirma que os nossos corações endurecidos são vulneráveis às coisas do mal e se tornam fracos espiritualmente. Jesus ficou frustrado com a resposta de Filipe no capítulo 6, verso 7, e que recebeu o apoio até dos outros discípulos, pois Jesus queria que eles solucionassem aquele problema. Aquela situação já fazia parte dos planos do Mestre. A multidão precisava ser alimentada. Aprenda isso. 5.000 homens famintos, mais mulheres e crianças, e nenhum dos seus discípulos foram sensíveis para crer que ele tinha o poder para mudar a vida de cada um deles. O poder para fazer a diferença não viria deles, mas do seu discipulador. Jesus esperava que os seus discípulos se lembrassem pelo menos disso, mas não foi o que aconteceu. Eu quero te dar algumas lições. Primeira lição: quando os nossos corações estão endurecidos, os nossos pés se afundam. Mateus capítulo 14, verso 31, lemos uma tentativa frustrada de Pedro. Embora ele tenha descido do barco, foi o único dos discípulos a ter a coragem suficiente para dar alguns passos sobre as águas. Mas as ondas altas encobriram a sua visão, endureceram o seu coração. Há momentos que as nossas provações nos colocam em dúvidas. Logo desanimamos, murmuramos, lamentamos, desistimos, deixamos de olhar para Jesus, porque os problemas endurecem o nosso coração. O fracasso é a revelação de um coração endurecido. A segunda lição: o coração endurecido obscurece o entendimento. É o que está escrito em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Você já reparou que tem gente na igreja, no ministério, que nunca sabe o que quer? Nunca tem a certeza de nada. Para onde os ventos sopram, ele vai, apesar de conhecer a palavra de Deus. Por quê? Ele ouve a palavra, mas não entrega o seu coração para Jesus. Ao descobrir onde Jesus estava, uma mulher sírio-fenícia, uma gentia, foi vê-lo por causa de sua filhinha, que sofria aprisionada por um espírito imundo. Jesus era a única esperança. Lendo, percebe-se que essa mulher tinha um coração sensível, apesar de não ter tanto entendimento sobre as coisas do Senhor. Ela dizia: Jesus não precisou ir até ela, não a tocou, aliás, não disse sequer uma palavra, mas a menina, ela foi liberta.
Percebe-se que os discípulos tiveram uma vida inteira de instruções, desde o Antigo Testamento, a respeito do Messias, mas as suas mentes permaneciam na escuridão. A mulher não sabia quase nada sobre Cristo, mas em contrapartida, ela tinha mais fé do que todos os seus discípulos. Ela tinha um coração quebrantado. Os discípulos conheciam muito sobre as coisas do Senhor, mas os seus corações estavam endurecidos. E a minha pergunta para você hoje é: como vai o teu coração? Muitos reclamam que não estão vendo o agir de Deus em suas vidas. Muitos murmuram porque não estão entendendo o que estão passando, mas a resposta de Deus é clara. Veja o teu coração hoje. A fé daquela mulher iluminou o entendimento e ela creu em Jesus. E ele respondeu: por que você, ou melhor, porque ela confiou nele? Na terceira lição, você vai entender isso. Corações endurecidos causam surdez espiritual e línguas pesadas. Marcos capítulo 7, versículos 31 ao 37. Observe que Jesus curou um surdo que não conseguia falar claramente, mas os discípulos ouviam a verdade parcialmente e não conseguiram transmitir a mensagem com clareza. Grave essa frase no teu coração. Quem ouve bem sabe falar adequadamente. Em Marcos capítulo 8, versículos 1 ao 10, vemos Jesus repetindo um milagre. Uma reprodução da primeira multiplicação dos pães, mas agora para 4.000 pessoas. Neste caso, os discípulos dispunham de 7 pães e alguns pequenos peixes. Por que Jesus repetiu um milagre? Quando o nosso coração está endurecido, nos tornamos dependentes dos nossos recursos e ficamos incapazes de compreender o que o Senhor está querendo nos dizer. Em Marcos 8, versículos 11 ao 21, alguns fariseus pediram um sinal para Jesus, mas ele rejeitou esse pedido, pois a intenção era testá-lo e não de confiar nele. Isso você pode ler nos versos 11 e 12. Jesus e seus discípulos entraram num barco e atravessaram o mar da Galileia. Está escrito no capítulo 8, verso 13. E dentro do barco, Jesus alertou os seus discípulos, dando-lhes um aviso sério, dizendo: mas eles não entenderam ainda. Foram mal interpretados por eles. Observe que quando o nosso coração está endurecido, logo nós perdemos o fio da meada. Ficamos facilmente confusos, desesperados, inquietos, murmuramos, temos a ideia, as nossas conclusões ridículas. Tudo porque naquele barco só tinha um pão. No verso 14 de Marcos diz isso, do capítulo 8. Isso causou uma discussão entre eles que não os levava a nada. Quantas vezes, desde levarmos soluções para as pessoas, criamos um ambiente desproporcional. Tudo porque nós mesmos ainda não compreendemos o que queremos, o que desejamos. Aí causamos uma terrível confusão, sem necessidade. Isso é sinônimo de um coração endurecido. Quarta lição, para a gente ir encerrando essa palavra nesse dia. Corações endurecidos resultam em cegueira espiritual. No livro de Marcos, capítulo 8, do versículos 22 ao 26, vemos Jesus dando uma outra lição aos seus discípulos. Eles entram em Betsaida e algumas pessoas trouxeram-lhe um cego para ser curado. Observe, Jesus levou este cego para fora da cidade. Depois tocou os seus olhos, mas ao perguntarem se conseguia ver alguma coisa, veio então uma surpresa. Ele disse: vejo pessoas como árvores andando. Está escrito no capítulo 8, verso 24. Assim Jesus tocou-lhe agora pela segunda vez e o homem passou a ver claramente. Eu digo que este é um milagre bifásico no ministério de Jesus. Neste milagre, propriamente, Jesus
precisou dar 2 toques. Por quê? Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos que eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. Eles tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir a mensagem. Mas não entendiam isso direito, pois seus corações estavam endurecidos, obscureciam o seu entendimento, travavam a sua língua e ainda causava confusão na imaginação. Eu concluo essa palavra dizendo para você: e vós? O que vocês dizem que eu sou? Essa pergunta ocorre em Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33, mais especificamente no versículo 29. E quando o nosso coração ainda está endurecido, temos muitas dificuldades de dizermos para as pessoas quem Jesus realmente é. Todos os discípulos, depois de ouvirem a sua voz, sabiam que ele era Deus, porém eles ainda não tinham compreendido esse significado. Jesus até aprova a resposta e faz um elogio a Pedro. A exemplo, o que vocês me dizem agora faz sentido. A mensagem está correta. Vocês aprenderam o que é cristologia, uma fé essencial. Mas o que foi revelado a vocês não veio da carne, mas veio do próprio Deus. Novamente, uma confusão se instala. Jesus começa a dizer sobre o seu ministério da cruz nos versículos 31 ao 33 do capítulo 8. Os discípulos ainda estavam desesperados. Pedro tenta reagir e Jesus o repreende de forma espantosa, chamando-o de Satanás. Quando o coração está endurecido, nós buscamos a Deus pelos nossos próprios interesses. Queremos que Deus atenda às nossas expectativas, mesmo que não seja a vontade dele. É nesta hora que todo orgulho é plantado por Satanás. Isso faz entrar em conflito a mensagem da cruz e os nossos desejos. É por isso que muitos se revoltam contra o evangelho, abandonam o ministério, largam o seu chamado, desistem, culpam a igreja. Corações endurecidos são sustentados por ações rebeldes. Os crentes passam a andar e a viver na carne, no pecado, na incredulidade. São controlados pelos seus próprios desejos maus, buscando saciar assim os seus próprios desejos e vontades. Crentes com corações endurecidos, fica até difícil de diferenciá-los dos incrédulos. O coração endurecido cega o entendimento do cristão. Ele não consegue mais discernir o significado da verdade, a pureza da palavra, a autoridade do chamado, mesmo reconhecendo que a palavra de Deus ainda ela é viva. Pois o problema não está na cabeça, mas está no coração, tornando assim a pessoa um crente impotente e ineficaz. A minha pergunta para concluir a você: como está o teu coração? Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Eu sou o reverendo Osni Ferreira, pastor presidente da comunidade apostólica Triunfar, conhecida como Triunfar Church. Que Deus possa te abençoar nesse dia e quebrantar todo o coração de pedra.